Oi, meu nome é Vinha e é o seguinte, o Batman Day é nessa semana. Dia 16 de setembro é comemorado o Batman Day 2023. Essa é uma data especial marcada pela própria DC Comics todo ano, normalmente em setembro, para comemorar o Batman, para comemorar o aniversário do Batman, para comemorar a publicação do Batman, que é o herói mais popular da DC Comics, com certeza. Mas antes de falar do conteúdo desse vídeo, eu quero falar da novidade no meu Instagram, que agora a gente tem um clube de assinatura. Você pode entrar no meu Instagram para apoiar meu trabalho, tem um botãozinho de assinar, você assina por R$ 4,90 por mês. Mas o que você ganha com isso? Você tem acesso direto para me mandar mensagem, a gente troca ideia quase todo dia, você tem acesso direto a bastidores das minhas produções, do meu dia a dia, e o principal, você tem direito a participar de sorteios semanais de quadrinhos, tá? Toda sexta-feira eu faço o sorteio de quadrinhos entre os assinantes, para que os assinantes levem uma recompensa, um tipo de recompensa por esse apoio que vocês me dão. Por apenas R$ 4,90 você tem a chance de ganhar quadrinhos que custam 30, 40, 50, até mais de R$ 100 em alguns casos, tá? Só para quem assina lá no clube de leitura do nosso Instagram. E essas pessoas lindas, maravilhosas que estão com seu nome estampado na tela são os nossos primeiros assinantes, Obrigado vocês que estão participando disso, que estão dando essa força, e vamos que vamos pro vídeo. Como eu ia dizendo, teremos o Batman Day aí pelos próximos dias e por isso eu tô fazendo esse vídeo especial, essa semana especial falando só de Batman. Esse é o primeiro vídeo que vai sair, eu quero falar rapidamente de 6 publicações que eu gosto muito do Batman e que eu quero recomendar para que você leia também, caso você ainda não tenha lido. Primeiro de tudo, eu quero destacar que eu não vou listar aqui o Cavaleiro das Trevas, que talvez seja a história mais famosa do Batman de todos os tempos, porque eu acho que é uma história que vale um vídeo só sobre ela, e também é um universo muito diferente do resto das histórias do Batman que a gente está acostumado. Então, o Cavaleiro das Trevas não entra nessa lista, mas também é uma história muito boa que vocês deveriam ler. Então vamos começar pelo básico. A gente tem a primeira recomendação, é o Batman Ano 1, escrito pelo Frank Miller, que é uma origem do Batman, já muito antiga, entre ali final dos anos 80 e início dos anos 90. Depois da crise nas Infinitas Terras, a DC resolveu recontar a origem do Batman, contar como foram os primeiros dias de vigilante dele. E aí a gente tem essa história que é o Ano 1, que é uma história muito conhecida também, que está sempre sendo republicada, está disponível aí para várias pessoas lerem, disponível na Amazon e em outras lojas. E é uma história muito pé no chão, bem ainda mais pé no chão do que a maioria das histórias do Batman é. É uma história realmente urbana, né, de detetive, ele encarando lá seus primeiros casos, ainda bem inexperiente, mas é muito boa, bem curtinha, inclusive, você lê muito rápido. Então, se você nunca leu, fica a recomendação para você ler Batman Ano 1. Também continuando nas áreas clássicas, a gente tem o Batman A Piada Mortal, do Alan Moore, que é uma história magnífica, é uma história também super curta, mas que é a história que se preza a trazer uma espécie de conflito definitivo entre o Batman e o Coringa. E aí nessa história a gente tem vários acontecimentos importantes, entre ele o tiro que o Coringa dá na Bárbara Gordon, então Batgirl, que a deixa aleijada durante muitos anos, e ela deixa de ser a Batgirl e assume o papel de oráculo, né, uma hacker que usa uma cadeira de rodas e tudo mais. Essa história é muito boa, é uma das grandes histórias do Alan Moore e uma das grandes histórias da DC como um todo, não apenas do Batman. Trata muito da psique do Batman, da psique do Coringa, e traz um final, inclusive, muito dúbio, que não deixa muito claro se o Batman de fato mata ou não mata o Coringa, e isso é proposital. Eu tô dando um spoiler de leve aqui, porque essa história já é muito antiga, muita gente conhece, mas acredite, não é o final dela que importa, é todo o desenvolvimento, e o traço do artista Brian Bolland também é algo que vale muito a pena. Tente ler o quanto antes. Agora uma recomendação um pouco mais complicada, porque essa é o Batman Asilo Arkham, escrita pelo Grant Morrison, porque eu recomendo essa história se você já tiver lido algumas histórias do Batman antes. É uma história basicamente que o Batman vai fazer uma missão dentro do Asilo Arkham e tem toda uma metalinguagem, um texto super rebuscado, como sempre o Grant Morrison faz, ainda que seja muito bem escrito, ainda que seja uma história extremamente memorável. É uma história difícil de digerir, principalmente por conta do traço do Dave McKean, que é maravilhoso, mas também é um estilo de arte extremamente diferente das artes bem comerciais que a gente vê por aí. Então vale a pena se você já conhecer um pouco do personagem, já estiver inteirado nesse mundo do Batman e quiser conhecer mais. Batman Asilo Arkham. Agora, trazendo para edições mais recentes e publicadas nos últimos anos, tem um arco que é muito famoso também, mas que é muito controverso, porque muita gente não gosta, que é o Batman Corte das Corujas. É o primeiro arco do Batman nos 952, que foi o reinício do universo da DC Comics ali nos anos 2010, e eu acho esse arco maravilhoso. Ele é escrito pelo Scott Snyder, e primeiro porque ele introduz um novo grupo de vilões, que é a Corte das Corujas. É como se fosse um grupo mafioso que age
pelas sombras e está presente em Gotham desde muitos anos, agindo pelas sombras de maneira secreta ao ponto de se tornar uma lenda urbana. Então ninguém sabe se de fato a Corte das Corujas existe ou não, e aí no meio disso tudo a gente tem o Batman descobrindo alguns dos crimes da corte, se envolvendo nas entranhas da corte e descobrindo também mais do seu próprio passado. Eu gosto muito desse arco, ele é super simples de ler, ele tem desenhos do Greg Capullo, também é muito gostoso de acompanhar visualmente, e é um arco que reintroduz o Batman nos novos tempos e também traz algumas histórias de origem da Corte das Corujas, que é maravilhosa. Seguindo sugestões, a gente tem Batman Ego, que é uma história também pequena e curta e também recente, ainda que não seja tão recente. Ela é escrita e desenhada pelo Darwyn Cooke, que infelizmente é um autor que já nos deixou e que é maravilhoso. Tem muitos trabalhos incríveis, tanto em roteiro quanto em arte. E nessa história, ele também escreve uma jornada psicológica do Batman muito intensa. E a gente tem principalmente o Bruce Wayne degladiando com o próprio Batman, com a própria figura ameaçadora do Batman, do que representa o Batman nesse universo e dentro da sua própria cabeça. Essa história é tão boa e tão memorável que o diretor Matt Reeves, do filme The Batman, usou ela como principal inspiração para traçar a personalidade do Batman do Robert Pattinson, não só do Batman, como também do Bruce Wayne. Então, se você tiver a oportunidade, leia Batman Ego, principalmente se você gostou do filme The Batman. Por fim, uma história que é e não é do Batman ao mesmo tempo. É A Noite de Trevas, uma história real do Batman. Essa história ela é escrita pelo Paul Dini e ela é autobiográfica, é isso mesmo, é uma história baseada em fatos reais. O Paul Dini, para quem não sabe, ele é um dos principais autores, co-criador do desenho do Batman dos anos 90, aquele Batman The Animated Series. E nessa revista, nessa publicação, ele conta uma história que aconteceu com ele. Ele sofreu uma agressão de criminosos que o deixou internado no hospital de cama, com um longo período de recuperação pela frente, e como ele estava ali naquela relação muito próxima com o personagem do Batman, no imaginário pessoal dele, ele usa a figura do Batman como incentivo, e do Bruce Wayne, obviamente, como incentivo para sua recuperação, para sua reabilitação depois dessa tragédia, dessa quase tragédia que aconteceu na sua vida, depois desse fato lamentável que aconteceu na sua vida. É uma história que não é do Batman, mas o Batman aparece muito, ele é muito usado. O Paul Dini traça muitos paralelos entre a sua história e a história do Batman, como ele combate o crime, como ele é resiliente, como ele vai sempre atrás dos seus próprios objetivos, como uma forma de incentivo para sua reabilitação. Então é uma história muito sombria, porque ele passou por um momento muito triste, uma grande tragédia em sua vida, mas ao mesmo tempo é uma história que traz uma carga de incentivo muito grande e usa muito bem a figura do Batman, representando o que o Batman é, ou seja, um herói, uma figura inspiradora, por mais que ele seja, sim, um herói sombrio, sério e muitas das vezes cometendo até alguns atos questionáveis. Apesar disso tudo, ele ainda é um herói, ainda é uma figura inspiradora. Então é isso, esse vídeo é bem curtinho, só para te dar essas recomendações para você aproveitar o Batman Day que tá chegando dia 16 de setembro, sábado agora, vai ser comemorado, então aproveite, passe esse dia lendo uma dessas histórias do Batman para comemorar, que vale muito a pena. É um ótimo personagem, gosto bastante, e você também vai gostar de alguma dessas histórias, com toda certeza. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.